Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos começar aí mais uma aula, agora com o tema matéria. Esse assunto é relacionado tanto à química quanto à física. Para a gente entender o conceito de matéria, a gente vai relacionar aos dois assuntos e vocês vão perceber como cada um deles vai poder linkar entre cada um desses elementos que a gente vai estar vendo aqui nessa nova parte do nosso aprendizado. Ok? Então, aí na sequência, matéria, vamos entender ou relembrar o conceito? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que vai ser perceptível no ambiente, mesmo que não consiga ser visível aos nossos olhos, vai ser chamado de matéria. Então, eu coloquei 3 imagens para vocês: troncos de árvores, latinhas e essa imagem aqui bem clara, que são as nuvens, certo? Vão ser considerados matéria. Embora o ar a gente não sinta, ele também é considerado matéria porque vai ocupar lugar no espaço. Essa matéria possui propriedades gerais específicas. A gente vai estar fazendo uma listinha aqui das propriedades gerais. Observem aí os slides e a imagem relacionada a elas. Então, primeira propriedade geral. Tudo que a matéria possui massa. Então, eu coloquei aí a foto da balança e medindo a massa, a quantidade de matéria de um elemento. Então, primeira propriedade geral. Segunda propriedade, volume. Tudo que é matéria vai ocupar um determinado volume dentro de um recipiente. Terceira propriedade, compressibilidade. Então, a matéria ela possui essa capacidade de preencher espaços bem apertados, sob pressão. Então, compressibilidade é mais uma característica. Próxima, elasticidade, que vai ser o contrário da compressibilidade. Então, da mesma forma que a matéria ocupa um espaço bem pequeno, ela também vai conseguir preencher grandes espaços, retornando ao seu tamanho inicial. Então, a elasticidade tem essa relação, tá aí o conceito para vocês. Divisibilidade. A divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de se dividir, de se reduzir a partículas pequenas, de ser quebrada. Então, imagem aí bem ilustrativa para a gente entender. Próximo, impenetrabilidade. Essa impenetrabilidade é conhecida como aquela famosa frase: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, onde nós já temos um espaço ocupado pela matéria, é muito difícil e praticamente impossível outro corpo também ocupar esse mesmo espaço. É, na verdade, necessário que um elimine o outro. Então, aí na imagem, a gente tem mais uma representação para vocês. Agora a gente vai para as propriedades específicas. Também mais uma listagem com o conceito de propriedades específicas da matéria. Primeira propriedade, cor. Então, geralmente, todas as substâncias existentes no planeta, elas têm uma cor ou liberam uma cor específica. É assim que a gente consegue identificá-las também. Então, cor, brilho é a segunda. Então, os elementos químicos têm essa característica. Eles são encontrados e classificados dessa forma, de acordo com o brilho, principalmente os metais. Os metais são considerados metais por causa do brilho. Tudo que não é brilhoso é considerado ametal. Então, é uma característica bem interessante aí. Depois, densidade. A densidade é uma das primeiras características que vai ter uma fórmula para a gente identificar. Então, a densidade, para a gente conceituar, é importante lembrar que ela é uma relação, uma divisão entre a massa e o volume. E a fórmula vai ser justamente isso, acompanhe a setinha. Densidade é igual a divisão da massa pelo volume. A massa, que é a propriedade geral que a gente viu lá no início, pelo volume. Tudo isso com unidades referentes. Então, a massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em centímetro cúbico, como vocês estão vendo aí na fórmula. Então, essa é uma das características específicas, ou seja, cada substância, cada elemento que encontra na natureza vai ter a sua densidade. Então, é uma maneira da gente identificar que tipo de substância a gente está falando. Aqui, mais uma foto ilustrativa para vocês da densidade em relação à massa e o volume. Ok? Próximo tópico aí pra gente, estados físicos da matéria. Então, a matéria ela pode ser encontrada na natureza em 3 formas diferentes. Então, a mesma substância ela pode ter
três representações diferentes. Então, vocês com certeza já devem ter ouvido falar nos três estados físicos. O que é novo para a gente agora é entender como é que as partículas se organizam. Então, no estado sólido, que é o primeiro estado físico aí da matéria, todas essas partículas, olhem aí na primeira foto, né? Os elementos que formam essa substância, eles vão estar bem organizados, bem juntinhos, um ao lado da outra. Essas moléculas não vão estar podendo realizar movimentos, por isso que o objeto ele permanece fixo, né? não se movimentando. Então, tudo que a gente vê sólido ou sente ser sólido é muito rígido, né? Justamente porque essas moléculas não estão realizando nenhum tipo de movimento. A temperatura dos sólidos geralmente é muito baixa, então o frio também contribui para impedir a realização dos movimentos nos sólidos. Então, primeira foto aí, organização das moléculas, para vocês terem uma ideia, e nas duas fotos ao lado, o ambiente muito frio, né, completamente congelado, e o outro completamente congelado, para vocês terem uma noção, né, de como essas moléculas estão se comportando nesse tipo de local. Segundo estado físico, o líquido. No líquido, essas moléculas elas já estão um pouco mais soltas, né? Um pouco mais livres. O aumento da temperatura permite que isso aconteça também. Então, do sólido para o líquido, a temperatura vai aumentando. Essas moléculas começam a se afastar, começam a ter uma interação entre elas menos intensa e o estado líquido começa a se firmar. O que a gente observa aí no estado líquido? Que ocorre o fluido, né? O volume aumenta, a substância no estado líquido também consegue preencher espaços diversificados, é mais maleável, então ela consegue, né, estar aderindo, se moldando a diversos tipos de formas. Olha aqui na foto, né, o champanhe se moldando a forma do copo. Então, o estado líquido é o que tem uma das menores atração entre as partículas. Então, ele consegue ser mais maleável do que o estado sólido, isso devido à temperatura. Então, outra característica aí das moléculas, só para recapitular, as moléculas estão mais afastadas, estão mais maleáveis por causa do aumento de temperatura. Elas não fazem uma interação tão forte como o estado sólido, por isso o líquido é fluido. E o último estado, o gasoso. No gasoso, essas moléculas estão mais fracas ainda, né? A interação entre essas partículas, ela é muito distante, muito frágil. Então, essas moléculas estão afastadas umas das outras. Olha aí na primeira foto, das bolinhas vermelhas. Essas moléculas estão afastadas umas das outras e, além de estarem afastadas, elas se movimentam de diversas formas possíveis, em várias direções diferentes. E isso dá o formato ao estado gasoso. Por isso que o estado gasoso vai formar o quê? Nuvens. E como são as nuvens, pessoal? Elas são leves, né? Conseguem flutuar, se movimentar livremente aí na atmosfera. Então, é uma característica aí do estado físico saber que essas moléculas estão cada vez mais livres e soltas no ambiente. É o que forma aí o estado gasoso. Tem aí as fotos para vocês conseguirem ter uma noção de como ele é formado. E o esqueminha aí para a gente entender como se estabelece essa mudança aí de estado físico. Então, coloquei aí para vocês os três estados, sólido, líquido e gasoso, e o nome das passagens, né, de mudança de estado físico. Então, do estado sólido para o estado líquido, acompanha aí na setinha, fusão de baixo, olhando para baixo aqui de baixo, acompanhando aqui com a setinha, beleza aqui. Do estado sólido para o estado líquido, fusão, setinha ao lado. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Lembrando que a vaporização ela existe de duas formas, tá, pessoal? O primeiro tipo de vaporização é a evaporação. A evaporação é mais lenta, depende muito do sol, né? E é um processo mais natural, digamos assim. E o outro processo é a ebulição. A ebulição é mais rápida, né? É um processo mais artificial, por exemplo, para ficar fácil a gente conseguir diferenciar. É uma roupa secando no varal, é evaporação, porque todo o processo demora um pouquinho mais para acontecer.
E é natural, né? Tem intervenção de agente da natureza para isso acontecer, que é o sol. E uma água esquentando no fogão, né? Uma vasilha de água esquentando no fogão é ebulição, porque a gente tem um meio artificial, que é o fogão, e é um processo bem mais rápido, né? Se você for medir aí o tempo, 10 minutos, a água já está começando a fazer aquelas bolinhas no fundo da panela, e mais alguns minutos ela já está borbulhando, então é um processo bem mais rápido. Então, dois tipos de vaporização aí, ebulição e evaporação. Dando sequência, agora lá no estado gasoso, quando eu tenho o retorno do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Processo natural que acontece aí no nosso dia a dia, chuva, né? Quando essa água está voltando do estado gasoso para o estado líquido. Depois, do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação. E quando eu tenho o estado sólido direto para o estado gasoso, sublimação. O contrário também é verdadeiro, como quando acontece do estado gasoso para o estado líquido, ok? Próximo slide aí. Cada um deles agora para vocês verem como acontece. Fusão, solidificação, vaporização, aqui é a diferença, ó, evaporação, ebulição, exatamente os exemplos que eu falei para vocês. Condensação, sublimação, beleza. Outras três propriedades específicas que a matéria vai ter, que vai ajudar também a gente a identificar quais são as substâncias, é o ponto de fusão e ponto de ebulição, que são valores exatos e marcados para a gente perceber qual é o ponto exato, qual é a temperatura exata que uma substância vai passar de um estado físico para o outro. Então, esses dois pontos são muito importantes. Ponto de fusão é exatamente o valor aonde a substância vai estar passando do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é exatamente o valor onde a substância vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso. Aí eu coloquei um exemplo. A água, ela tem seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, ou seja, abaixo de 0 graus Celsius ela é sólida. Acima de 0 graus Celsius ela começa a ser líquida. E o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. Abaixo de 100 graus Celsius ela é líquida, né? Até determinado ponto. E acima de 100 graus Celsius ela é gasosa. Então, só a água tem essas características. Então, é o valor 0 graus Celsius. E 100 graus Celsius é o valor de ponto de fusão e ponto de ebulição específico da água, aonde eu vou conseguir identificar a substância que está participando aí dos processos. Então, é uma forma da gente identificar. E aqui, um quadrinho com ponto de fusão e ponto de ebulição de alguns outros componentes, né? Então, a água, aí, como eu já falei para vocês, o éter, outra substância, menos 119 graus Celsius, e ebulição 34 graus Celsius, 34,5 graus Celsius, a parafina 60 graus Celsius e ponto de ebulição 300 graus Celsius. Então, esse quadro é para vocês entenderem que toda substância tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição específico, e é assim que a gente vai conseguir identificar ela em um ambiente de laboratório, por exemplo. Ok? Então, essa foi a nossa aula aí sobre propriedades da matéria. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem lá na plataforma para a gente poder estar tirando e vocês poderem estar solucionando melhores exercícios. Ok? Até a próxima aula. Um abraço.